Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo é mais um registro de sonhos, eu acho que é o terceiro ou quarto vídeo na lista de sonhos. E eu acho importante, né? Esses sonhos em particular, eu vou contar dois sonhos, então vai ter um corte, né? Porque assim que eu acordei, eu gravei o sonho, então eu ouvi a gravação, vou contar o primeiro, depois eu vou ouvir a gravação do segundo e contar, porque, por incrível que pareça, esqueço detalhes, né? E por que esses sonhos eu acho interessante? Porque o que são sonhos? Como eu já falei nos vídeos anteriores, sonhos é quando é o que a mente traduz do que você está fazendo fora, né? Então, ou seja, a mente ela, quando você fala, tem um idioma diferente, tem ali o sistema de tradução que traduz para você, né? Tipo, te dá ali as letras que você conhece, né? As palavras que você conhece. Então, como que é um sistema mais complexo de tradução que o cérebro faz? Eu tô vendo ET, a minha mente vai falar, você tá vendo um humano. Então você tá conversando ali com o ET, tá trocando ideias, no sonho vai estar como se estivesse conversando com um amigo, uma pessoa ali normal. Então esse é o detalhe. Então, na minha mente, quando eu começo a entrar em conflito dentro do sonho e falar, opa, isso aqui não é o que minha mente está me passando, não. Tem algo a mais. Né? Então, quando existem esses conflitos, eu acho esses sonhos curiosos, né? Então eu acho que vale a pena estar registrando. Então, o primeiro sonho, ele envolve música, né? Envolve um instrumento que eu tocava com a mão, no caso, as minhas mãos eram o instrumento. Então aí que vem no sonho eu já começava a questionar, né? E o outro sonho, né? Ele é como se fosse um joguinho de guerra, né? Então eu tinha arma, que não era bem arma, que a mente ela, né, tentava jogar algo assim. Então vou contar, né? Vamos começar a contar o da música. O da música eu achei importante colocar por causa que eu lembro de uma parte, né? Então vou cantar lá logo de começo aqui para vocês. Uh, pam pararam pam pararam 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 pam 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 parararimba 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 parararimba. Então essa era a cantarolar, era uma música infantil, então como eu soube, no final eu conto, né? Então o sonho ele começa assim. Eu com a mão esquerda, né, eu fazia como se fosse uma arquinha assim, ó, deixa eu ver para vocês aqui, uma arquinha assim, com a mão esquerda, com a direita eu vim com o indicador e colocava aqui. Aí eu girava, nesse girar, né, começava a sair um som que era como se fosse um apito, um assobio, uma flauta, né? Era um som bonito, né? Sabe aquelas caixinhas de criança que canta quando você dá a cordinha, né? E fica o bonequinho girando também. Misturava tudo, né? Misturavam tudo, formava um som bem bonito, bem diversificado, tinha notas, né? E ali formava uma melodia, né? Então ali no sonho eu já achava, nossa, o dedo, a mão tá fazendo som, né? Então você faz assim, ó, que tem notas, né? Só tocava e eu ia criando aquela melodia, né? Uma melodia que se espalhava pelo ambiente e tal, essa coisa toda. Era algo bonito. Era algo bonito, então por isso que aquilo me encantava e eu continuava sem questionar muito, não, tá, vai, né, tá fazendo, eu experimentava mais, né, como quem toca mais notas e tão mais só ali no dedinho, né, isso que eu achava esquisito, né, dedo, né. Então essa é a primeira parte, né, então durou mais do que a segunda parte, só que como eu só lembro disso, né, que tocava a música no dedinho, que era uma melodia que se espalhava, esse eu coloco o lance dimensional, né? Porque às vezes você vai para uma dimensão muito alta e lá a música é muito mais que música, né? Tudo é mais, né? Só que você volta, a coisa vai decaindo e você vai esquecendo, né? Então por isso que é a importância, como você gravar assim que acorda, né? Tanto que eu esqueci. Eu gravei, eu sei que eu gravei, eu sei que eu sonhei, mas detalhes eu tive que voltar ali, né? Eu gravei esse vídeo antes, então eu esqueci um detalhe que eu não tinha ouvido o áudio inteiro, eu fui ouvir o áudio e falei, nossa, esqueci desse detalhe, né? Porque eu vou ouvir, aí eu gravo, aí depois eu ouço o outro e gravo de novo. Então, aí depois vem já uma segunda parte, né? Onde eu já estava mais densificado, porque eu lembro mais, né? Eu me lembro mais como um corpo seria um corpo humanoide, né? Então é como se eu adentrasse um ambiente, né, com uma casa, aquilo e tal, né, aquelas casas que são coladinhas nas outras e tinham pessoas ali. E na gravação, né, eu lembro de falar de que tocava música com dedos, né, eu lembro como faria. Isso eu não lembro de ter, né, eu lembro que eu gravei desses detalhes, mas eu não lembro do sonho, né, eu lembro que ficou gravado. E aí, logo de cara,
essa questão de tocar com dedos, aí veio uma senhora e falou, eu não sei tocar, eu não sei assobiar, né? No caso assim, mas não no sentido de assobiar, né? É no assobiar, sim, fazer com os dedos. Assobiar com os dedos. Então na minha mente, pra mim, era assobiar assim com os dedos, que a gente bota na boca, né? Faz aquele, dá aquele assobio alto, né? Aí eu lembro da cara da senhora, uma senhora branca, uma idosa, digamos, uns 57 anos, né? Tipo, né? Eu já tinha algumas marcas, cabelo claro, né? E só que eu não estava com foco. O meu foco é que você está lembrando daquilo que você queria fazer e reproduzir, né? Aí eu falei, depois eu ensino, né? Que era para mim era tipo simples, né? Que era só fazer ali, tal que não. Aí eu lembrei que não é só você botar o dedo ali, tem que dobrar a língua, essas coisas todas. E eu não queria perder tempo com isso, né? Tanto, né? Aí essa que você olha, eu esqueci logo de cara, assim, no sonho já passou, né? Eu gravei o primeiro vídeo, então eu gravei por essa parte. Aí eu fui ver, eu não, vou ouvir ali, vamos ver, né? E aí eu ouvindo essa parte da senhora que eu não lembrava. Falei, não, por que eu gravei essa parte? Eu não lembro essa parte do sonho. Aí veio, né? Então, isso que é curioso. É você gravar logo de cara e isso vai criar um link, né? E quando você ouvir, conecta, porque no sonho você está numa dimensão, você pode estar numa dimensão mais alta, né? E te conecta, que vem a lembrança. Então, esse conectar e trazer a lembrança, né? Te traz essa vibração, né? É um ponto de conexão, né? E um dos trabalhos que nós fazemos aqui é trazer essa energia, né? E se você consegue lembrar, eu acho melhor. Então é um detalhe curioso de estar ressaltando. Então eu continuei avançando. Então ali tinha pessoas, tinha uma moça e tinha crianças, né? Dia das crianças. Aqui a menina, acho que duas meninas, né? Já era um ambiente escuro, né? Tava de noite e tal, né? Às vezes já é a influência de você já sentir o corpo que você está no ambiente escuro, então você deixa o som escuro. Isso é muito comum para mim, né? Porque eu já começo a me perscaptar do ambiente que eu estou, né? Às vezes de sons, né? Curioso que eu não gravei. Eu não gravei esse daqui que foi acordar ouvindo o som de chuva ainda, né? Eu vou lembrar de falar no final do sonho, que é onde que eu acordo. Então, aí eu cheguei ali, né, nessa questão dos dedos, né, até que a senhora, tipo, né, como eu tocava música com o dedo, eu cheguei falando. Só que a fala é algo que a gente pensa que falou, né, mas é uma comunicação que acontece ali no ambiente. Então, nas palavras humanas, eu falava, eu tocava música com o dedo, né, e eu tentando mostrar, e eu colocava assim e já não saía, né, mas eu insistindo, porque eu trouxe aquilo muito vívido, né? Na minha interpretação, talvez eu tocava um instrumento, talvez não era um humanoide, talvez a mão podia fazer sons, né, com você manipular das coisas, né? E para mim ali era o corpo porque eu não via um instrumento, né? Então ali quando eu comecei a ver minhas mãos mais claras, né? Eu tentei fazer e não ia. Eu falei não, mas saía. Aí eu insistindo, né? Aí fica um barulho de tac, começou muito leve e começou a sair som. Né? Aí começou, aí eu fui, né, experimentando, vendo como que era a melhor posição e tal, né? Aí começou, né? Começou, tá vendo? Olha, tipo, estão ouvindo? Aí essa parte que eu lembro que eu gravei, né? Que eu fui ver a gravação e aí lembrando, né? Eu falei, olha, eu não sei nem como tá saindo esse som, né? Questionaram, porque dedo não sai som, não tem instrumento. Eu falei, nem sei como, mas tá saindo, então legal, continua saindo. Né? Vocês estão ouvindo? Tal. Aí eu comecei a cantar essa música, tocar essa música, sair essa música, fazer essa música, né, que eu cantarolei, né? E as crianças começaram a dançar. Né? E no sonho, assim, na minha mente vinha que era uma música infantil, eu não lembrava inteira, né? Lembrava mais essa parte mesmo do cantarolar e tal, que tinha, eu lembrava que tinha essa música, né? Só que era uma música já antiga. Né? Eu falei, olha, isso aqui talvez não tão antiga, as crianças dançavam. Então aí as crianças começaram a dançar. Aí eu até falei pra moça, olha, tá vendo? Olha, tá saindo a música, até as crianças até sabem que música que é, elas estão até dançando. Então assim, dá até pra lembrar que música que é tocando dessa forma. Né? Só que não era tão belo quanto no começo. Era algo mais simples, mais tosco, né? Mas ainda era interessante. Né? Então eu tocava, né, tipo, né, fazia um som e as crianças ali dançando. E no sonho eu comecei, falei, eu nem sei como tá saindo isso, eu nem sei. Só que eu fiz uma pergunta que eu já tinha resposta, porque se as crianças dançaram, tava todo mundo ouvindo. Aí, só que eu tava questionando, porque eu já tava meio que ficando consciente, mais lúcido. Eu falei, olha, eu nem sei se isso aqui tá saindo som mesmo ou se é algo da minha mente, né? Aí a moça, como passou aquela comunicação, não é da sua mente, tá realmente saindo o som, estamos ouvindo, né? E eu questionando, aquele questionamento lá, né? Aí vai que eu acordo. Né? Aí a parte que eu não registrei. Então quando eu durmo, eu coloco
um protetor de ouvido, aquele que é uma espuminha, né, que vai porque assim, eu tenho muito sensível, assim, acordo fácil, né, qualquer barulho. E eu tenho naturalmente um zumbido no ouvido. É bem, não é muito certo de falar, né, como eu falei, que não me vem a palavra, porque assim, é uma sinfonia, né, são vários twins, vários, né. E eu notei, né, tanto naquele dia que eu acordei quanto hoje, com a coisinha abafando, que abafou o estorno, que você ouve mais o som interno. Né? Então essa impressão de som de chuva talvez é algo dos barulhos internos. Só que nesse primeiro sonho que eu acordei ficou muito claro. Tipo, pra mim eu até olhava em direção à janela, né, como se estivesse chovendo e caindo aquelas barulhinhas na janela, mas aquela chuva mais, não tipo a garoa, né, uma garoa um pouquinho mais forte. Né? Eu falei, nossa, tá chovendo, né? Aí eu até olhar pra janela, aí eu vou, tiro, né? E tipo, eu acordei muito com essa sensação de chuva. Muito clara, assim. Pra mim tava chovendo, realmente tava chovendo. Né? Como realmente tava o dia que tá chovendo, muito claro. Né? Já acordado. Né? Aí eu tiro a coisa, aí para, né? Vai parando. Aí, não tem chuva. Mas será que deve estar molhado? Eu abri a janela, tava aquele sol, não tinha nem chovido. Né? Isso foi curioso, porque hoje também, de forma mais sutil, só que eu já prestei mais atenção no detalhe da espuminha, né? Entre aspas, espuminha, deixa eu ver. A coisinha, né? Então eu notei, com isso no ouvido, ele gera, você escuta mais não sei se é o corpo interno trabalhando, né? E como tá no sonho aquela coisa, dá a impressão de chuva. Né? Porque eu falei pra vocês, o que você tá sentindo aqui fora, o corpo tá sentindo, às vezes interfere no sonho. Né? E quando você acorda mais sensibilizado, né? Ficou aquela como se tivesse continuasse um sonho ainda, né? Chuva. Então isso foi curioso. Então o segundo, né? O segundo aí eu vou dar o corte, vou ouvir, depois eu volto aqui pra contar. Então, eu ouvi aqui um pedacinho, então eu vou ouvir os pedacinhos e vou contando. Aí eu pauso, ouço mais e conto assim pra não perder os detalhes interessantes. Então o sonho começa assim, né? Como se fosse parecia como se fosse um joguinho de guerra, né? Um quarteto, né? Um time de 4 caçando outro time de 4, um contra os outros, né? Então começa, o lance é como se fossem crianças, né? Então esse é um detalhe que a minha mente, né, interpreta como crianças, mas eu ao acordar e fazer a minha interpretação é como se fosse uma outra raça, talvez pequenininha, né, que eu interpretei como criança. Então ali, como você se vê dentro do sonho, você acha que é você, né, mas ali talvez não era, né, eu acho que isso que é uma parte meio esquisita também. Então, aí começa, não era só 2 times, né, tinha vários, né, como se fosse um campo aberto ali, vários, né, cada um ali é como se combinasse, né? O meu é só contra esse e os outros é contra os outros. Então uns não costumavam interferir, né? Então, logo no começo, o time que a gente estava meio que caçando, eu coloco caçando porque eles fugiram, né? E é como eles fugiram como se estivesse sem arma, né? Como se as armas estivessem com a gente. Então ali, assim que eles fugiram, né? Aí eu já vejo um ambiente claro, como se fosse de dia, e como se fosse uma colina e eles correndo. Aí na minha mente humana eu já penso já em sacar o meu rifle, né? Então eu pego o rifle, cadê o rifle? Eu não acho o rifle, eu tô sem arma. Então eu fico procurando, nossa, cadê o rifle? Cadê o rifle? Né? Então aqui eu traço um paralelo. Será que minha mente não estava, né, colorindo isso com o jogo que eu jogo, né? Tipo online, tipo GTA, né? Que se costuma pegar o rifle para, né, pegar quem está mais longe. Então a mente ela pode estar jogando isso, né? E caçando, bom, não tinha rifle. Então aí a gente começa a avançar. Né? Então, nesse avançar, aí o ambiente já fica escuro. Né? E esse já ficar escuro, eu posso interpretar como já o meu corpo, né, acordando, então já as partes sensórias é captando o ambiente escuro, né, do quarto escuro. Né? Então já deixa um ambiente já escuro também. E ali é onde que eu começo a procurar arma, tipo, como se fosse no chão, né? Como se tivesse um monte de arma ali no chão. Né? Então eu pego coisas esquisitas, né, que lembravam arma. Então aí é onde que eu acho a importância do sonho. Talvez não era arma e a minha mente apenas falando que era arma, né? Então procurando ali, né, eu vejo uma coisa como se fosse, as armas eram pretas, né, como se fosse uma forquilha assim, né, uma em cima da outra, tal. Aí eu pego, eu vou testando, né, são coisas esquisitas. Então eu pego, aí eu atiro para ver, aí sai alguma coisa, eu falei, acho que isso é arma. Aí eu pego e guardo, né? Eu peguei umas 2 dessas, peguei algo como se fosse uma metralhadora pequena assim,
né? Era de plástico, né? Eu sentia assim, era plástico, era esquisito. Aí eu peguei, né? Apertei assim, como se fosse arma, né? Aí fez como se tivesse dado tiro, né? Como se fosse uma rajada. Não é nada a ver como uma arma realmente. Era ali dava pra eu falei, acho que isso é arma, acho que deve servir. Peguei e guardei também. Onde guardei? Eu coloquei no bolso. Então eu sentia assim, guardando no bolso. Né? A arma não cabe no bolso, né? E aí eu procurando mais pra ver, porque eu acho que aquilo não ia servir, né? Eu queria tipo um rifle mesmo, uma arma mesmo de verdade. E ali eu pego uma coisa como se fosse uma. Como que é aquelas armas que atira tipo flecha, né? Que eu esqueci o nome. Então pega uma coisa, só que não é, parece que tem uma faquinha na ponta, tá? Uma coisa esquisita. Aí outra pessoa do grupo, uma coisa que eu tinha, tipo, eu lembrei porque eu ouvi o áudio, né, que tava ali, perguntou: "Você vai pegar isso? Você vai levar isso?", né? Então a minha interpretação é que a atividade que nós estávamos fazendo lá não requeria essas coisas, né? Então eu na minha mente humana interferindo aqui, achava que tinha que pegar essas coisas para estar usando, né? Ele falou: "Você vai usar isso?", né? Tipo, como se assim, perguntou como se fossem coisas inúteis, né? Falei: "Ah, não sei por que ele tá pegando essas coisas". E assim, e a percepção que eu tenho é que quem estava no meu grupo não tinha, né? Não tinha isso, né? Então só na minha mente estava ali na guerra buscando, né? Um time contra outro. E então aí eu vi tipo, algo como se fosse um arco tal. Então era interessante, né? Curioso, tipo, o arco eu olhava, não, isso aí não deve ser arma, eu olhava ali, né? Que eu queria, tipo, pegar como se fosse um arco e eu até pensava, né? Fazer estratégia, né? Eu, tipo, eu posso pegar uma pessoa, né, com arco sem ninguém perceber, porque é sutil, né? Mas é mais no silêncio. Então ali eu peguei, ok. Foi só com aquela mesma, que eu achava que era uma metralhadora. Então fomos avançando. Então nesse avançar, né? Aí eu vou fazer o corte para escutar o resto. Então, continuando, então assim, avançando, apareceu um tanque, né? Tipo, a gente estava indo, aí vem um tanque assim pela direita. Aí já deu aquela parada, opa, né? Tanque é perigoso. Só que tinha aquela coisa de, opa, o tanque é de outro time, né? Talvez eles não façam nada com nós, então nós mesmos que continuamos avançando. Então nisso de avançar eu olhei, o tanque tinha para-brisa, então a gente sabe que tanque não tem para-brisa e dava para ver. Tinha um velho dentro, né? Um senhor, tinha uma luz fraca, então dava para ver um velho e do lado dele outra pessoa. Então aquela coisa que eu falo, será que era tanque mesmo? A mente, né, jogando essas coisas, tá na guerra, tanque, né? E tal, então dava pra ver, a pessoa que tava dentro, para-brisa não era pequeno. Aí eu pensei, ok, vamos, se, né, seja, aconteça o que acontecer. Então passamos, não dispararam nada, e aí eu entro como se fosse, é tipo um beco, tem as casinhas, né, tinha uma iluminação ali, e tinha várias casas assim, à esquerda tinha várias casas, né, o portão tinha grade, e essas, entre essas crianças que nós estávamos perseguindo, tinha se refugiado em uma dessas casas. Ahn, então ele avançando, então e o momento todo tava ainda testando a arma, né? Que eu ficava olhando, eu falei, não, ele não dá mira, tal, né? Tipo, correndo, andando assim, tentando pegar a mira, né? Alinhar ali os itens da arma para fazer aquela mira. E não dava, né? Era algo esquisito. Eu falei, não sei se eu conseguia usar, né? Aí, tipo, aí essas crianças estavam dentro da casa, eu lembro que tinha um portão com grade, e adentro tinha um espaço, como se fosse um cômodo, e tinha outra grade, e onde que elas estavam. Então, olhando assim, eu vi, né? Só que tinha outra família, tinha mais crianças dentro lá, né? E com família. Então, o que eu lembro dessas crianças que eu estava caçando, né? Eu não lembro se eu já falei aqui, mas uma era como se fosse um bebê, né? Carequinha. A vestimenta era branca, né? Com detalhes assim, né? Como se fosse um uniforme. A outra um pouquinho maior. E dois já pré-adolescentes, né? Eu tinha uns 10, 12 anos, né? Mas era criança, uma escurinha, um moreno escuro, né? E o outro um pouquinho mais clarinho. Então isso com a mente vai jogando, porque a coisa vai mudando, né? Os sonhos são bem interessantes, tem muitos detalhes. Então havia uma comunicação minha com o time, né? A comunicação em ambos esses sonhos parecia que não era uma coisa verbal, era mais uma coisa que eu achava que tinha falava, né? Tipo, mas não eram as palavras exatas, era a intenção, né? Como eu perguntava. Então já falo isso aqui. Então, aí chegou e falou, nossa, eu não vou. Eu tinha na mira, né? Uma, né? Só que eu falei, não vou fazer isso dentro da casa da pessoa. Então pega lá, traz pra fora, né? Então eu mesmo, tipo, entrei, né? Peguei, tipo, puxei uma como se fosse pelo colarinho assim, aí arrastei, né? Taquei no chão e, né? Finalizei. Então esse é o primeiro detalhe interessante. Foi na cabeça, né?
E aí a arma, tem aquela questão, deu tiro e tal, tudo, só que ali marcou uma coisinha branca, assim, ó. Deixa eu ver, tipo, qual lado fica melhor. Uma coisinha branca desse tamanho mais ou menos, assim, ó. É bem aqui, né, ó. É como se fosse uma pecinha de plástico branca que encaixou aqui, como se fosse uma tampinha que ficou, né? E não era barulho de tiro, né, gente? Fazia, né, eu ia lá, né, como se tivesse feito serviço, e aí ficou ali no chão, meio que, né, se mexendo, depois ficou parado. E eu achava aquele esquisito, eu falei, né, eu ficava olhando, aí é o detalhe interessante, da mente questionando, né, o que raio que está acontecendo, que raio se passa aqui, né? Então eu ficava olhando, aí eu fui e peguei outra, aí que era o bebê, né, eu fui lá, que um bebê, é o bebê tipo saindo correndo e tal, e aí eu segurei e trazei, mesmo procedimento, marcou o negocinho branquinho e ele saiu correndo ainda, em volta, em torno dos outros que estavam do meu time mesmo, né, que estava meio que encostado na retaguarda. Eu não via, eu sentia mais, né? Um ou outro eu percebia mais, que também parece que era naquela configuração de criança, careca. E aí eu vi correndo, aí eu meio que fui atrás, né? Só que eu vi que não ia conseguir correr, né? Porque já estava marcado e tal, ia cair na frente. E aí eu começo a questionar. Né? Ali eu já questionava, nossa, será? Que é isso? Que tava de criança. Aí eu questionei com o outro que estava ali. Que era aquela comunicação mais. É que a gente na Terra a gente tem essa comunicação, só que fora é diferente. Então eu falava, nossa, será que isso é certo o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, né? Caçando, matando criança, né? Matando criança. E aí eles, né, respondendo, esse daí, que eu falei que era mais, tinha aquela configuração também, era uma criança, só que careca tudo. E falou, olha, os pais delas receberam dinheiro para deixar eles aqui, né? Para acontecer isso com eles, né? Aí eu já entrei naquele julgamento, falei, nossa, que família, né? Para ter uma família assim, eu não ia, como se eles saíssem de lá, eles voltassem para essa família. Aí eu falei, não, eu não ia querer voltar para uma família dessa, né? Então meio que continuei, falei, então era o certo, né? Eliminava eles. Eu falei, se eu fosse, tipo, se eu tivesse essa escolha, eu preferia, né, finalizar minha vida aqui do que voltar para uma tal família assim. Né? Então eu meio que concordei com o que eu estava fazendo. Então eu fui lá, aí eu voltei, né? Peguei mais uma criança, tipo, arrastei, fiz o mesmo procedimento, então ficou duas no chão. Já a outra eu já comecei a acordar, então não lembro. Então, esse sonho eu achei importante o seguinte, né? Isso de você caçar, né? Então eu já ouvi muitos relatos, né, de coisas, operações astrais, vidas paralelas, esse monte de coisa, né? Então o caso que pode ser alguma coisa que alguma operação que estava sendo feita, né, de capturar criaturas ou qualquer coisa do tipo, né? Crianças, a mente humana tentando falar que é crianças, mas às vezes ali é seres pequenos, né? Tanto que eu via que era careca e tal, não se assemelhava. Então a mente tentou ali colocar algumas crianças, só que depois ia pegar e já ficava aquela coisa confusa, né? Mas claro que eu olhava e observava a arma, eu tentava olhar, tentar identificar o que era possível usar, mas não era arma, era o que mais parecia foi plástico pequenininha e eu atirava, tinha ideia de tiro, só que não era, lembrando, não era. E na hora que marcava aquela bolinha, não é que marcava a bolinha branca, que ficava um negocinho de plástico aqui. Né? Como se fosse aqueles sinaleiros que as pessoas acho que botam nas baleias, né? Que fica apitando, como se fosse isso, um rastreador. Né? Mas de plástico branquinho, muito claro. Né? Então ela ficava com isso, marcado. Então esse é o detalhe curioso. Então, gente, só para comentar o que eu tinha gravado no primeiro vídeo, né? Que às vezes o que é importante assim do sonho, né, de já gravar logo cedo, né, principalmente o primeiro que você tá ali tocando a música, porque isso te conecta, né, quando você lembra. Então eu acordo, eu gravei, alguns tempos depois que eu já não lembrava. Eu lembrei que era sonho com música, mas não lembrava o cantarolar, como que era aquilo. Então ouvindo eu passei a lembrar de novo. Né, então é importante, porque às vezes você está numa dimensão mais elevada e quando você adentra aqui na densidade, apaga. Né, como a água suja, né? Você entra dentro da água, você não vê a pessoa que está na sua frente dentro da água, mas você sai, você vê. Então é isso, a mente ela funciona dessa forma, né? Assim que você entra na densidade aqui que tem aqui na Terra, você não vê já as informações, o que tem, mas está lá. Na hora que limpar, na hora que largar, você vai voltar a ver, você vai lembrar de quem você é e todas essas coisas, né? Desde que você tenha uma mente aberta, né? Esteja aberto para isso, senão você sai e continua engessado. E esses sonhos eles trazem isso pra gente, né? Claramente o segundo já é uma coisa mais densa, uma coisa mais diferente. E outro detalhe é você achar que será que era eu mesmo? Será que era uma vida paralela? Essas coisas, então assim, fica muito em aberto, né? Eu gosto de deixar em aberto. Eu falei, ó, vamos ver as possibilidades, colocar as coisas que a gente, o que eu tenho
qual que é o material que eu tenho? O material que eu tenho é esse. Vamos analisar. Eu não vou julgar já se era eu, embora eu sentia que era eu, né? Só que é o seguinte, aqui, se você pode ler no começo, onde não existe a televisão, você via as coisas no quadrinho, você viu uma história em quadrinho, um livro, quando você lê um livro, você se identifica com o personagem, né? Você passa pelas histórias, você meio que sente como se fosse o personagem, né? Então aí depois vem a televisão, você assiste, você tá vendo ali, né, o personagem e tal, você até gosta do personagem, até se identifica, já é algo mais, né? Você já mais sensório, você já vê, né? Já tem um som, né? Agora nós estamos evoluindo, já vem o cinema 3D, né? Parece que a coisa vem na sua direção, né? Aí agora vai ter tipo a realidade virtual. Você entra, então tem pessoas que realmente elas mergulham lá, ali, elas perdem a noção que não está ali, eles vão, né? Então essa progressão fora dessa densidade que nós temos aqui, né? Fora, quando você for ver uma história, uma pessoa, mesmo que você seja uma história de outras vidas, de outra pessoa, você não olha de fora como tem que estar ouvindo, você entra dentro. Você se sente, né? Digamos assim, o cinema aqui em 4D, lá é 10D. Você se sente na pessoa. Você se sente vivendo aquela experiência, né? Então é muito real. Então isso é uma das possibilidades que pode acontecer. Né? Você for lá, ver uma história, você entra e vai acompanhando aquilo. Né? E se é real, se está acontecendo, você pode interferir um pouquinho, né, com seus sentimentos ali, né, nas ações. Né? Tanto que essa parte do sonho que é curiosa, que a pessoa ela vira e fala, você vai levar isso mesmo, você vai pegar isso, na parte que eu estava escolhendo as armas, você vai levar isso mesmo, pra que, né? Houve um questionamento assim, né? Na minha mente ela falou, você vai levar isso aí mesmo? Embora ela não falou assim, mas houve um questionamento de olhar e passar informação, de sentir, né? Então, às vezes eu interferindo ali a mente humana, tal, né? Essa coisa toda. Então há esses detalhes curiosos, eu acho que esses sonhos eu acho muito curiosos por conta disso, né? E tem acontecido mais, né? Tem acontecido mais que eu tenho observado. Então eu acho isso importante. Então isso é a parte mais interessante. É isso de você, às vezes acontecendo aqui na Terra, que nem as pessoas falam, as pessoas fazem regressão de memória e todo mundo vira Cleópatra. Às vezes é por conta disso. Né? Ela tem uma história semelhante, ela observa e se identifica tanto, entendeu? Que você saiu dessa amarra da densidade aqui. Quando você está numa regressão, você leva a vibração, então você expande mais. Então a experiência que você está vendo, você já não está só vendo, você entra e encarna no personagem. Então a gente tem que começar a aprender a fazer isso, né? Descolar e saber o que é o outro, o que é o meu, né? Então isso é curioso. E eu acho que isso é muito comum fora, né? Não só fora, aqui dentro também é assim. Né? A gente não percebe porque a gente está aqui com o corpo físico, mas os encostos que estão aí nas pessoas, né, vivendo em simbiose. Né? Para eles, às vezes, eles acham que é a própria pessoa. Né? Às vezes a pessoa está fazendo coisa dos encostos e não percebe. Né? Então é isso, é assim que funciona. Né? A realidade ela tem esse toque. Né? Então a gente tem que ter consciente para, opa, o que eu estou fazendo é o que eu quero, é o que realmente eu vim aqui fazer. Por isso que é importante essa busca de autoconhecimento. Ou eu estou sendo influenciado pela massa, e uma vez influenciado pela massa, você abre porta para estar essas entidades te controlando. Né? Da mesma forma que eu posso ter entrado em uma entidade fora e feito o controle, não, pega isso, pega aquilo, outros podem estar ali, né, querendo me controlar. Então é muito complexa essa realidade, essas vidinhas que nós temos aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.